Deus. Eu quero nesta noite cumprimentar a todos na paz do Senhor Jesus. Amém. A paz do Senhor Jesus, irmãos. Amém. Aleluia. Quem está triste com Jesus, levante a mão. Glória a Deus. Graças a Deus, ninguém. Agora, quem está feliz com Ele, levante a mão. Aleluia. Glória a Deus. Deus abençoe. Aleluia. Aqui, primeiramente, quero aqui agradecer, primeiramente, o pastor desta igreja, Antônio Ribeiro. Pastor Antônio Ribeiro, Deus abençoe. Deus cada dia mais abençoe esse rebanho lindo e maravilhoso aqui. Deus abençoe aqui o pastor, meu cantor Fabiano. Deus te abençoe. Deus te abençoe, presbítero, a cada dia mais. Deus te abençoe. Aleluia. Deus abençoe, irmã Camila. Deus te abençoe. Aleluia. Deus abençoe aí os adolescentes que cantam que é uma bênção. Oh, glória. Aleluia. Deus abençoe a toda a igreja no módulo geral aqui esta noite. Agora se coloque de pé em reverência à palavra do Senhor esta noite. Glória a Deus. Glória a Deus. Enquanto eles estão soltando fogos aí, nós vamos soltar a bomba de Jeová aqui hoje. Aleluia. Qualquer coisa nós vamos explodir aqui hoje. Oh, glória. Aleluia. Tenho mais ou menos até umas, aleluia, 9h15, 9h20 para pregar. Mas eu tenho um recado de Deus para o seu coração aqui esta noite. Abra sua Bíblia no livro do profeta Ezequiel, capítulo de número 1 e versículo de número 4. Capítulo de número 1 e versículo de número 4 do livro do profeta Ezequiel. Vamos ver o que Deus tem para os nossos corações aqui esta noite. Ezequiel capítulo 1 e versículo 4. Aleluia. Todos aqueles que acharem, digam amém. Amém. Aquele que não achou, diga misericórdia. Eu espero você achar. Aleluia. Não tenha pressa. Hoje Deus vai mover céu e terra aqui hoje. Aleluia. Ezequiel capítulo 1 e versículo 4. Glória a Deus. E só uma perguntinha que é bem de costume nosso. Os crentes pentecostais estão aí? Aleluia. Diz assim a palavra do Senhor. Aleluia. Olhei, e eis que um vento tempestuoso vinha do norte, e uma grande nuvem com fogo a revolver-se em um resplendor ao redor dela, e no meio uma coisa como de cor de âmbar, que saía dentre o fogo. Feche a sua Bíblia, coloque-a no banco. Aleluia. Coloque as suas mãos agora para o alto, feche os teus olhos e vamos orar ao Senhor. Soberano, grande, eterno e poderoso, diante da tua presença, Espírito Consolador, Espírito Santo, nós nos colocamos esta noite a primeiramente lhe agradecer por essa festa que está sendo realizada por esses dias, ó Pai. A segundamente, Deus, lhe pedir que através da tua palavra, que através, ó Pai, aleluia, desta gloriosa palavra, o Senhor fale, brade, cure, batize, renove, liberte, salve. A Deus tudo será glorificado e mandado para a glória exclusiva do teu nome esta noite. Deus, faça-se presente neste lugar e fala conosco como sempre tens falado, em nome de Jesus. Amém. Podemos assentar. Aleluia. Glória a Deus. Quando você abre a sua Bíblia
no livro do profeta Ezequiel, um homem, glória a Deus, que era e tinha por cargo dentro do templo e da casa do Senhor o sacerdócio. Ezequiel, ele era sacerdote, porque outrora seu pai também era sacerdote dentro da casa do Senhor. Ezequiel, seu nome significa Deus fortalece. Ezequiel, ele foi um homem, um profeta, aleluia, que, glória a Deus, louvado seja Deus, que foi um dos exilados, glória a Deus, dos judeus, levados para dentro de Babilônia, glória, entre a primeira e a última deportação de Judá. E quando você vai observar, aleluia, este texto, que vai pesquisar um pouquinho acerca de Ezequiel dentro da cidade de Babilônia, eu não preciso muito falar para você o que era a Babilônia, porque a Babilônia foi a cidade mais poderosa do mundo antigo, a cidade mais rica do mundo antigo era chamada Babilônia, aleluia, glória a Deus. Sua construção, ela defendeu-se acerca de um homem chamado Hammurabi, que dentro do currículo de escola, dentro da escola, a partir ali do 6º ano, você vai aprender acerca do código de Hammurabi, como muitos aí dos adolescentes já devem ter aprendido, aleluia. Você vai aprender sobre o código de Hammurabi. O fundador da cidade de Babilônia era chamado Hammurabi. E agora, quando você vai no primeiro capítulo do livro de Ezequiel, você vai ver que Ezequiel, ele já começa contando uma das visões que Deus já lhe dera dentro do cativeiro babilônico, dentro do exílio babilônico. Ezequiel começa contando acerca da visão da glória de Deus, e é sobre isto que eu quero vos falar, pronunciar, recitar aos vossos ouvidos aqui esta noite, acerca da glória de Deus. Olhe para o irmão que está do seu lado e pergunte para ele: meu querido, fale com convicção, irmão, meu querido, você sabe o que é glória de Deus? Se não sabe, vai saber hoje. Porque hoje a glória de Deus vai tomar conta deste templo aqui esta noite. E só você que crê, como é de costume, jogue a sua mãozinha lá em cima e adore ao nome de Jesus. Aleluia. Quando você para observar este texto tão revelador da parte de Deus, você vai observar que no versículo 4 o profeta Ezequiel começa a falar da glória de Deus. E quando você vai observar algumas características e tópicos acerca da glória de Deus, você vai ver que glória é um substantivo feminino que significa honras adquiridas por obras realizadas. Aí você vai me perguntar: o porquê que o Deus grande, o Deus forte, ele merece toda a glória? Por que ele merece toda a honra? Porque nós, aleluia, podemos ver todas as obras realizadas por ele, aleluia. E só ele merece a glória, o louvor, a adoração, aleluia, deste lugar. E quando você vai observar dentro da linguagem hebraica e grega termos para a glória, você vai observar que o primeiro termo para a glória é chamado de doxa. Doxa significa a glória do ambiente, ou seja, o que quer dizer isso? Aleluia. Quando você entra numa igreja, aleluia, avivada, que você vê que aquela igreja tem Deus, aleluia, que você vê que aquela igreja
igreja tem o Espírito Santo, você vai sentir a presença dele, você vai entrar, e quando você entra, você já se arrepia. Aí você fala: aqui tem doxa, aqui tem a glória do ambiente. Porque nos nossos dias existem 3 tipos de igreja. A primeira igreja, a igreja, aleluia, glória a Deus, duvidosa. Aquela igreja que quando Deus enche, não sabe se pula ou não pula. Ela fica: Jesus, será que eu pulo ou não pulo? Será que eu grito ou não grito? Será que eu louvo ou não louvo? Será que eu adoro ou não adoro? Será, Jesus, que eu sapateio ou não sapateio? Essa é a primeira igreja, a igreja das dúvidas, aleluia. E existe uma segunda igreja, por nome de igreja não, mentira minha, aleluia, igreja gelada. Aquela igreja, meu querido, que não gosta de glória, que não gosta do mover do Espírito, aquele crente que não gosta dos crentes cheios da glória de Deus, aquela igreja que quando vai um crente pentecostal dentro dela, aleluia, ela fica incomodada. Eu não sei se você já ouviu aquela história da cobra e do vagalume, aleluia, que um dia a cobra, aleluia, estava dentro de uma lagoa, aleluia, e o vagalume estava passando, e você sabe que vagalume, aleluia, ele tem luz, ele pisca, e a cobra olhou para ele e disse: olha, vagalume, eu vou te comer, aleluia. E ele disse: mas por que tu vai me comer? Não sou nem da tua cadeia alimentar. A cobra olhou para ele e falou: porque tu estás me incomodando. E o crente que tem a luz de Deus, ele é assim, aleluia, ele incomoda o inferno, ele incomoda o diabo, ele incomoda Satanás. É por isso que Satanás não gosta de você, é por isso que ele quer acabar com você, é porque você tem a glória, meu querido, e está incomodando o inferno. Mas nesta noite vai incomodar mais ainda, porque a tua vida, ela vai brilhar na presença de Deus, ela vai brilhar, aleluia. E é por isso que Satanás, aleluia, está tentando te derrubar, te derrotar, te jogar lá no chão, porque tu estás incomodando o inferno. Ei, enquanto você está incomodando o inferno, aleluia, pedras da sua coroa são ganhas do céu, aleluia. Ei, enquanto você adora, Deus vai trabalhando na tua casa, no teu marido, na tua esposa. Enquanto você adora, Deus, ele vai agindo. E o diabo esta noite está tentando de todas as formas acabar com este culto. Ei, mas o diabo querendo ou não querendo, ele gostando ou não gostando, ele, aleluia, glória a Deus, tendo a opção ou não tendo, a igreja de Jesus Cristo não para. Ela marcha com a glória, Ei, Jesus disse no Evangelho de Jesus Cristo, segundo o evangelista São Mateus, capítulo de número 16 e versículo de número 18: ei, pensei que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Ei, a igreja de Jesus, meu querido, é de Jesus. O diabo, aleluia, pode tentar, aleluia, acabar com a igreja, mas a igreja não é dele, a igreja não é minha, a igreja não é sua, ela é de Jesus de Nazaré. E daí Jesus ainda continua dizendo: olha, e as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Aleluia! Ei, igreja
Igreja que eu falo não é 4 paredes de um templo. Igreja que eu falo não é uma casa, aleluia, que tem seus alicerces. Não, meu querido. Igreja que eu falo é eu e você. Aleluia. Aleluia. Se o diabo entrar e tiver idiotice de querer entrar dentro deste lugar hoje, ele vai sair daqui queimado. Oh, glória, eu creio. Aleluia, porque a glória de Deus estará aqui esta noite. Ei, Doxa é a glória do ambiente. E Doxa já chegou, já desceu e está enchendo o crente esta noite. É Doxa, meu querido. É a glória do ambiente. Tem crente que vai sair daqui cheio, vai transbordar hoje. Ontem foi uma bênção e hoje vai ser melhor. Aleluia. Glória a Deus. E quando você vai continuar a observar, você vai ver, aleluia, que Doxa, aleluia, a palavra glória de Deus, ela tinha para os pais da igreja primitiva só 2 palavras significavam glória de Deus. Lá no Antigo Testamento, o Evangelho ou livro da lei, aleluia, era chamada de Diedoxe, que significa para a glória. E lá no Novo Testamento, aleluia, o livro dos Evangelhos era chamado de Endoxe, que significa acompanhado de glória. Aleluia. Oh, espere só um pouquinho, segure aí, para você dar uma glória bem gostosa depois. Aleluia. Quando, aleluia,
Deus de paz. Ele não só vai pisar, meu querido. Ele não vai pisar. Ele vai pisar, mas também vai esmagar. Aleluia. A Satanás debaixo dos vossos pés. Meu Deus, aleluia. Não vai somente pisar, ele vai esmagar, pastor. Ele vai esmagar. Ai, meu Deus do céu, e eu posso ver a glória que vai descer para dar autoridade, poder, unção de maravilha, de cura sobre esta igreja e sobre cada um que se encontra aqui. E só você que crê, levanta a mão e receba de Deus. Ah, receba. Ah, meu Deus do céu. Ai, meu Pai, aleluia. Deixa eu continuar, deixa eu continuar. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Oh, glória. Louvado seja Deus. Existe um segundo termo por nome de Kadosh, que significa a glória santa de Deus. A glória que Isaías viu no capítulo 6 do seu livro, a visão, é a glória santa de Deus que ele viu. Aleluia. Os querubins que estavam junto do trono de Deus. Isso é a glória santa. Agora você vai dar uma glória bem alta agora, porque Deus vai tomar vasos aqui agora. Aleluia. Eu estou falando porque eu tenho certeza, convicção daquilo que eu estou falando nesta noite. Existe a presença de Deus, a Shekinah, que, aleluia, foi a presença de Deus, foi a glória que Moisés pediu em Êxodo 33, versículo 18, que ele disse: imploro-te, rogo-te que me mostres a tua glória. E Deus então diz para Moisés: nenhum homem verá minha glória e permanecerá de pé. Mas olha, eu vou passar de costas. Você está vendo aquela penha ou aquela pedra ali? Fique lá. Tu vai me ver pelas costas, mas também eu vou passar com a minha mão. E tu vai ver eu pelas costas. E Moisés então, a Bíblia diz que ele viu. E a Bíblia diz que quando ele viu, que ele voltou para um lugarzinho onde ele estava alojado, morando. Aleluia. Você sabe o que aconteceu? A glória de Deus, até pelas costas, que Deus mostrou para ele, cantor Fabiano, foi tão grande que o rosto dele brilhava, brilhava. E a Bíblia diz que o homem que olhava para ele caía no chão morto porque não aguentava. Era tanto brilho, tanto brilho. Ele levante a sua mão, porque ela vai para o profeta, uma palavra profética de Deus para a sua mão. Levante a mão, levante a mão, levante a mão. Todo demônio que olhar para a sua cara a partir de hoje vai cair no chão, vai cair no chão, vai cair no chão. Não vai aguentar a glória de Deus que está na tua vida. Não vai aguentar, não vai aguentar, vai cair no chão. Eu vejo o demônio lá no teu bairro, lá na tua rua, lá na tua cidade, caindo no chão. Tá caindo, tá caindo, tá caindo, tá caindo, tá caindo. Ei, deixa eu continuar, peraí. Aleluia. Então a Bíblia diz que o homem por nome de Josué veio com o céu para cobrir o rosto de vocês, porque ele falava que não queria ver a glória de Deus. Aleluia. E quando ele veio com o véu para cobrir, meu Deus do céu, véu da Bíblia é significador de ofuscador de glória. E Josué veio e jogou o véu. Josué jogou o véu sobre a cara de Moisés. A Bíblia diz que na mesma hora Moisés perdeu o brilho da glória. E é isso que o diabo ele quer fazer com você, meu querido. Ele quer cobrir o teu rosto porque ele não aguenta mais ver a glória de Deus na tua vida.
glória, glória e glória. Eu sinto a presença de Deus. Eu sinto a presença de Deus aqui. Só para me terminar, quando a Bíblia diz ambar, a palavra ambar significa metal brilhante, e no original a palavra ambar significa aquilo que tem cor laranja, vermelho e azul. E quem é que sabe me dizer o que tem? O que é, aleluia, glória a Deus, que tem as cores laranja, vermelho e azul? Alguém sabe me dizer? Não. Fogo. Fogo. Aleluia. Glória a Deus. Você sabe como é que a glória se manifestava dentro do templo? Em forma de fogo. Essa noite você vai ver o que Deus vai fazer. Tira essa mesinha daqui que agora eu vou convidar toda a igreja. Não é só, aleluia, você quer toda a igreja aqui à frente. Aleluia, glória a Deus. Venham todos aqui à frente, todos os adolescentes, mocidade, irmãs, irmãos, todos aqui à frente. Aleluia, todos e todos. O cantor vai cantar, manda gravar súbia, e Deus vai operar grandemente aqui. Aleluia, glória a Deus. Hoje os pastores vão me ajudar. Amém? Nós vamos descer lá embaixo e vamos orar por essas vidas. Você vai ver o que Deus vai fazer aqui essa noite. Aleluia, me ajudem, pastores. Vamos colocar a mão sobre a cabeça de cada um e Deus vai operar. Amém? Nessa noite aqui, quem abre o teu coração, aleluia. Jesus chegou lá nas bodas de Caná, e o vinho a cantar, ele a água transformou. Em Betânia, seu amigo ali morreu, mas Jesus a ordem deu. Lázaro ressuscitou.
está agora andando por aí. Aleluia. Glorificar o seu nome. Sua bênção essa noite, ela já chegou, essa luz na posse dela esta noite. É sempre assim. Quando Ele quer agir, aleluia. Quando Deus está presente, todo mal tem que sair. Quando Ele chega novamente, porque Ele está nesse lugar. E quando Ele chega, a igreja canta, não existe levanta, está na festa, é só glorificar. Exalta Ele, glorifica, exalta Ele, glorifica. Jesus está nessa noite. Glorifica, exalta Ele, glorifica, exalta Ele, glorifica. Ele está neste lugar. Glorifica, 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 exalta Ele. Jesus está. Glorifica, exalta Ele, glorifica, exalta Ele, glorifica. Ele está neste lugar. Exalta Ele, glorifica, glorifica. Jesus então glorifica, exalta Ele, glorifica, exalta Ele, glorifica. Ele está neste lugar. Ele está neste lugar. Ele está neste lugar. Aleluia. Continue adorando Ele nessa noite. Aleluia. Continue agradecendo a igreja está neste lugar. Aleluia. A vitória é sua nessa noite. Aleluia. Tu és santo para sempre, Jesus. Aleluia. Tu és santo para sempre. Existe um Deus do céu que a letra no papel não pode descrever. Não dá pra imaginar, não dá pra comparar o seu grande poder, porque grande nessa noite Ele faz o que Ele quer, soberano e forte até o infinito. Trabalha aí, Jesus, aleluia. Ganha a luta sem lutar, vence a luta e faz cansar o inimigo. Deus de vida, de vitória, Jeová. Deus de paz, Deus de glória, Jeová. Vai mudar a sua história. Hoje aqui, nesse lugar Ele vai mudar. Quando Deus quer fazer, ninguém pode parar. Quando manda a mensagem, faz profeta chegar. Faz a nuvem descer, faz a água subir. E se Ele soprar, faz e vai explodir. Ele sempre resolve sem querer união. Pega o homem sem Deus e derrama a unção. O seu braço é capaz de parar o trovão. Esse é o Deus, Deus e Ele está aqui nessa
alcançar o inimigo. É Jeová, é Deus de vida. Deus de vida, de vitória. Adore Ele. Jeová vai mudar a sua história. Já mudou nessa noite. Aqui nesse lugar Ele já mudou sua história. Quando Deus quer fazer, ninguém pode parar. Quando manda mensagem, faz profeta entregar. Faz a nuvem descer, faz a água subir. E se Ele soprar, faz inferno explodir. Ele sempre resolve, sempre é união. Pega o homem sem Deus e derrama a unção. O seu braço é capaz de parar o trovão. Esse é o Deus dos deuses. Quando Deus quer fazer, ninguém pode parar. Quando manda mensagem, faz profeta entregar. Faz a nuvem descer, faz a água subir. E se Ele soprar, faz inferno explodir. Ele sempre resolve, sem ter união. Pega o homem sem Deus e derrama a unção. O seu braço é capaz de parar o trovão. Esse é o Deus dos deuses. Esse é o Deus dos deuses. Esse é o Deus dos deuses. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Tem alguma pessoa que não é crente e quer ser crente? Vem aqui na frente, eu vou orar por você, para Deus te abençoar e dar vitória. Tem alguma pessoa que não é crente, quer ser crente, quer servir a Deus? Não sai agora não, irmão. O culto terminou não, viu? Nós vamos encerrar aqui já rapidinho. Mas fica aí, por favor. Tem alguma pessoa que não é crente? Está reconciliando com Jesus, né? Abençoada de Deus, né? Essa menina é uma bênção. Está aí reconciliando com Deus, vai estar juntamente com esse grupo de adolescentes, buscando a glória e o poder de Deus. Eu quero que o pastor Vicente prepara por ela ali, pastor, vai lá, nessa, em nome de Jesus. Oh, aleluia, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Adorador é tudo que eu sou. Adorador, assim Deus me formou. E quem poderá calar a voz de um coração? Se eu subir ao céu, eu sei que lá estás. Se eu mergulhar no mais profundo mar, nunca poderei me ausentar do teu olhar. Tu és o Deus que